Bom dia, Marcos. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da 95. Bem, Marcos, eu tinha acompanhado a lei. A informação que eu tinha é que realmente, se eu não tenho um serviço sendo prestado, vamos dizer, também na zona rural, não tem por que se cobrar uma taxa. E eu comecei a receber pessoas que começaram a apresentar as suas contas pagando iluminação pública. Eu disse, olha, isso não pode, porque vocês não estão recebendo o serviço. E foi quando eu comecei a pedir a minha assessoria jurídica para checar alguns pontos, Marcos. Pedi a minha assessoria jurídica para ver, dentro das legislações, se tinha alguma coisa que o permitisse na legislação local, e também mandei fazer uma varredura nas jurisprudências do Brasil. E realmente tem dezenas de casos, que todos com jurisprudências positivas. E há 3 semanas atrás, a própria justiça aqui de Upanema, sendo provocada por um grupo de produtores, de agricultores familiares, ele determinou em 7 dias para que o município suspendesse. E a grande questão a pergunta que me faz desde da minha apresentação do requerimento como é que nós vamos fazer para solicitar o nosso ressarcimento que nós pagamos indevidamente por 2, 3, 4 anos do período da COSIP. Mas eu acredito que é algo que poderia ter sido evitado, já que a lei se posiciona como isso. Eu não sei como é que é a COSERN, eu fui buscar a COSERN também, são 3 tipos de categorias. Eu não sei por que é que a COSERN até hoje implanta essa COSIP na zona rural, sabendo que não tem, e o município deixa e cobra, sabendo que não pode cobrar. Eu acho que o que está se fazendo agora, o meu requerimento provocou essa discussão, deu conhecimento às pessoas, todas as pessoas que estão pagando o que o prefeito colocou mesmo para a gente evitar questões jurídicas, vão até o gabinete dele para suspender. E no momento a nossa área jurídica está analisando como é que nós vamos fazer para o número de pessoas que eu não sei ainda, como é que nós vamos ressarcir essas pessoas que pagarem devidamente, que eu acho que isso é mais do que justo, esse ressarcimento que seja feito e corrigido. Agora, você acha que o prefeito reconheceu tarde demais? Eu não sei se foi tarde, mas essa questão, se tinha toda semana as pessoas, de vez em quando, indo uma pessoa lá pedindo para suspender, só era ter chamado a COSERN, do meu ponto de vista, e já que eles tiram a leitura toda semana, e ter mandado suspender todo mundo. Eu não entendi essa parte. Por que é que já tinham conhecimento, sabia que isso era contra a lei, e não se chamou a COSERN, que tira a leitura, para mandar suspender onde não tem a iluminação pública no município? Mas agora vamos fazer isso e vamos corrigir essa injustiça com nossos homens do campo. Ontem nós procuramos a secretária de Tributação, Marleide Carvalho, para que ela pudesse se pronunciar com relação a isso. Ela disse que vai consultar mais uma vez a lei, porque no entendimento dela não há nenhuma proibição. Parece que o discurso de Marleide não está bem em sintonia com o do prefeito Roberto Germano, que ontem reconheceu a ilegalidade. Marleide entende que não há qualquer proibição na lei para que essa cobrança seja feita. Só que o prefeito veio a público ontem dizer que é ilegal. Olha, Marcos, ou eu tô e não sei nada de lei, o que eu estou dizendo numa legislação, ou de uma contribuição, de uma contribuição como é essa, ou nós vamos ter que mudar toda a legislação. Se eu tenho uma contribuição para fazer isso aqui, se eu não tenho esse serviço prestado, automaticamente, eu não sou advogado, mas eu acho que o cidadão não precisa ser advogado para entender o que diz uma lei aqui no nosso país. Eu discordo totalmente de Marleide sobre esse ponto de vista, principalmente no tocante à zona rural. Se eu não tenho um poste com a lâmpada lá iluminando, agora, se eu tivesse um poste lá com a lâmpada lá iluminando, sendo paga a energia com o recurso da contribuição, aí tudo bem. Eu acho que ela estaria correta, mesmo na zona rural. Agora, se eu não tenho o serviço sendo prestado, lá, eu acredito que não tem discussão nessa questão, mas respeito, porque cada um tem o seu ponto de vista e a gente tem que respeitar. Agora, discordo totalmente dessa análise da nossa secretária Marleide, a quem eu respeito muito. Doutor Márcio Leonardo, bom dia, prazer mais uma vez ter você conosco. O que é que diz a lei com relação a essa questão da cobrança da COSIP para quem mora na zona rural? Bom dia, Marcos, bom dia, Rangel, meu amigo, bom dia, ouvintes do Panorama 95. Marcos, a COSIP é um tributo bastante polêmico, né? Como o Rangel bem explicou aqui, há várias decisões no país inteiro, inclusive julgando ilegal a sua cobrança dentro da zona urbana.
E não é não, são várias decisões. Há juízes que concedem, depois outros juízes derrubam liminares. Então é um tributo bastante polêmico. A cobrança na zona rural é totalmente descabida, né? Já que não é prestado nenhum serviço de iluminação pública. Eu nem sei, meu amigo Rangel, no meu entendimento, se o poste na frente da casa, numa residência rural, na zona rural, seria suficiente. Ou se para sustentar essa cobrança, deveria haver postes no trajeto, como há na zona urbana, né? Porque é uma taxa, é uma taxa de iluminação pública, não é para sua casa. Então ela devia ser mais abrangente do que a residência daquele cidadão. A cobrança, ela realmente não cabe, não tem justificativa. A restituição, temos um passo aqui com a paralisação da cobrança, é alguma coisa. Agora, se a gente pegar ali a lei 8.078/90, que é o Código do Consumidor, a restituição tem que acontecer, tem que ser imediata, de tudo que foi pago, tudo o que esse cidadão conseguir provar que pagou a título de COSIP, ou até de outras taxas do mesmo padrão, que havia uma nomenclatura diferente no passado, mas era a mesma coisa, o mesmo tipo de cobrança. Tem que ser restituído em dobro, imediatamente, e com a correção de juros legais e a atualização monetária. Ô Marcos, uma coisa importante, a COSERN tem como tirar um relatório desde que se instituiu, já que é ela que cobra, eu acredito que ela tem como tirar um relatório das pessoas que pagarem devidamente para que eles possam buscar esse ressarcimento. Isso é uma coisa importante, doutor Márcio. Você tem essa informação, se a COSERN tem como? Acredito que tenha, que é uma empresa extremamente organizada. Ela precisa ter como. Ela precisa ter como. Ela tem que ter como fomentar. O normal, o padrão seria que cada consumidor tivesse seus documentos guardados. Pelo menos por 5 anos. Certo. É o que todo mundo deveria fazer, muita gente não faz. E você também tem que se ajudar para que o direito lhe ajude, né? Mas digamos que você não tem essa documentação, você pode estar solicitando um extrato dos seus pagamentos, né, na COSERN, por todo esse período. Ela sabe quando se iniciou a cobrança. Então esses valores, eles têm que ser contabilizados, atualizados, corrigidos com juros legais e dobrados, duplicados. Só assim você vai sanar a questão, pelo menos consumerista, e a questão do dano material que cada pessoa sofreu. Digamos que alguém sofreu um prejuízo maior, digamos que aquele dinheiro, aquele valor que a pessoa pagava mensalmente, realmente fazia uma falta mais severa no seu orçamento. Nós estamos aí com 4 anos de seca, 5 anos de seca severa, e estamos falando de uma cobrança ilegal na zona rural, né? Então, pode decorrer essa situação, inclusive um dano moral, né? Então, tudo tem que ser visto. Coletivamente poderia ser possível até a restituição logo desse valor, né, com a discussão sobre a restituição em dobro, e depois, caso a caso, pode ser analisada essa situação especial. Pessoas ligaram aqui muito revoltadas ontem quando receberam essa notícia. Geralmente, com certeza, quem ligou revoltado não é porque está pagando de forma tranquila esse valor, é porque está fazendo falta no seu orçamento. Então esses casos têm que ser vistos aí de forma bem particular também. Eu acho, Marcos, que pelo menos as pessoas que me abordaram um pouco mais revoltados, eu acho que a revolta é porque as pessoas sabiam que estava errado e continuavam cobrando. Pelo menos 4 ou 5 pessoas que tiveram comigo, um certo patamar da revolta é porque o município sabia que não era para cobrar e deixou a coisa correr. Quando chegava um lá, pelo menos o que o prefeito Roberto mesmo colocou, mandava retirar, mas não se teve uma preocupação de se fazer isso no todo, já que estava ilegalmente sendo cobrado. A revolta maior, certo que faz muita falta. Vamos dizer, você diz R$20, R$18, R$25, quando você soma um ano dá 300, para um agricultor familiar num período como esse, já faz bastante falta. Então eu acho que a gente corrigir essa injustiça, suspendendo e devolvendo, é algo bastante importante para a nossa administração pública. O prefeito explicou na entrevista que o procedimento deve ser o seguinte: quem se sentir lesado deve comparecer ao município e solicitar a retirada dessa cobrança, mas o próprio município não deveria ser ele o autor dessa retirada de todas as pessoas que moram na zona rural? Para começar, não deveria existir a cobrança. Desde quando existe a lei, já que existe, deveria tirar de todo mundo, não deveria mais ser emitido aquela cobrança junto com a fatura da energia, né? Você esperar que o cidadão procure
é a velha história, o que acontece no nosso país. Vai ter que lutar, brigar, espernear por um direito que já é seu, que já é reconhecido. Não é nem a busca de um direito, não é a busca de uma lei. A lei já existe, já dá aquele direito. É o que o Rangel acabou de dizer. Essa situação de manter a ilegalidade, porque é isso que acontece quando você foge do nosso sistema democrático, do que foge do que está na lei, então já está atuando na ilegalidade. Então, manter essa situação que você claramente sabia que era errada, aumenta o erro, né? Aumenta a culpa do poder público. E fundamenta também a revolta da população. O ouvinte aqui, a nossa amiga Valdemera, ela diz o seguinte: Marcos, no sítio da minha mãe nem a luminária do poste existe, mas todo mês vem a cobrança. Essa questão da COSIP, como é que se cobra a COSIP? É pelo poste que tem na frente da sua casa, pela iluminação que passa na rua? Marcos, a COSIP é a iluminação pública de uma cidade, tá certo? É tanto que, por exemplo, na parte urbana você tem um terreno, aí tem a iluminação, ele se cobra um preço prefixado de um terreno, que isso dentro da lei ele permite, o Marcos e permite. Agora, tem que ter essa iluminação. E aí, Marcos, eu tenho uma boa tese nessa questão. Será que só um poste? E se eu não tenho no decorrer, vale a pena? Por isso que, quando se preconizou a antiga taxa de iluminação pública, que hoje é contribuição de iluminação pública, praticamente dentro da legislação se tirava totalmente a questão rural. Eu não sei porque com a contribuição de iluminação pública começaram a se suscitar questões na zona rural. Eu não sei se era por causa de vilas ou não, que gerou esse ponto. E os municípios, o fato que não é só Caicó que vinha com essa questão, foram deixando e foram arrecadando essa questão. Mas a área rural, principalmente onde não tem uma expansão forte de iluminação pública, não deve ser cobrada iluminação pública. Isso não é algo muito grande. Não é grande para o município, mas para o agricultor familiar, Marcos, se torna muito grande. Se torna muito grande, porque eu falar de 20, 25, 15, para mim, para você, que a gente tem um salário, para Márcio, isso é uma coisa, talvez não faça muita falta, mas no orçamento do agricultor familiar, e nesse período, 4 anos já de estiagem, isso pode fazer uma falta muito grande. E o nosso município, ele tem que entender essa questão do princípio da razoabilidade do direito. É um princípio muito importante que a gente tem que sempre estar buscando. Nós temos que fazer isso dentro de uma maneira, e acredito que ágil agora com o que aconteceu aqui em Caicó. Que seja exemplo, como lá em Upanema, aqui e outros, os prefeitos que estejam aqui no município, que acontece isso no seu município, que se antecipem. Não precisa se criar uma questiúncula jurídica para se demorar mais tempo, que a gente possa fazer isso dentro da legalidade. Não é tão difícil. E para o município, eu sei, Marcos, que para o município, para a arrecadação da contribuição de iluminação não vai representar tanto, porque esse ano, pelos cálculos que eu tenho e acompanho a COSIP, o município de Caicó, a contribuição de iluminação pública é o segundo tributo mais importante de Caicó. O primeiro, com o ordenamento que teve aqui, nota fiscal eletrônica, é o ISS. O segundo, bate e muito o IPTU, é a contribuição de iluminação pública, que nós vamos arrecadar esse ano, pelos nossos cálculos. Eu tenho dados até agosto, mais de 3 milhões. Tem obras importantes sendo feitas, precisam continuar fazendo outras obras de iluminação pública, porque senão não se justifica um valor bastante significativo para um município como esse. E acredito que aquela obra que vai ali para o SESC, a iluminação daquela área até o cemitério, a do Valfredo, é muito importante, que ajuda também muito na segurança pública. Doutor Márcio, para a gente finalizar, quem está nos ouvindo na zona rural está nessa situação de pagar o tributo aí de forma ilegal, como é que ele faz para poder recorrer, para poder ter o seu dinheiro de volta? A primeira coisa, Marcos, é tentar administrativamente, né? Vai ter que juntar os documentos, esse comprovante, de tudo que pagou. Existe do direito, nesse caso aí, claramente, a inversão dos donos da prova. Mas você tem que saber o que pagou. Eu entendo que você pagou, todo mundo sabe que estava sendo cobrado, mas esses valores têm que ser comprovados. A declaração de Roberto Germano é importante, ele reconhecendo que é ilegal? É muito importante. É um reconhecimento que, de fato, a lei já não previa essa cobrança, né, para a zona rural. Pelo menos vamos tomar essa declaração como um marco, mas, Rangel, como um marco, porque as pessoas algumas já tinham conhecimento. Quem tinha conhecimento disso já estava procurando a prefeitura
né? A cobrança de fato já não era para existir, O que ele está dizendo ali é diferente, a situação, por exemplo, de municípios onde tem legislações falhas, mas que prevê essa cobrança, por exemplo, e numa ação judicial, deve ter sido o caso de Ipanema, o juiz declarou a ilegalidade. Aí nesse caso vai se questionar sobre o recebimento pretérito, né? A restituição do valor. Aqui no caso de Caicó, não, aqui já claramente não poderia haver a cobrança, né? Já baseado em legislação. Então a restituição ela é obrigatória, não é opcional, é obrigatória, realmente tem que acontecer. No meu entendimento, dobrada, né? Isso também está na lei. Aí pode até haver uma questão de acordo, de conciliação entre partes. Se alguém pagou 15, tem que receber 30. Quem pagou 15 tem que receber 35, porque tem juros legais e correção monetária, além da dobra do valor ser dobrado. Então tem que se munir de documentação, tentar administrativamente, pode fazer até o requerimento do próprio punho. Era muito conveniente que a nossa Secretaria de Tributação preparasse já um modelo de requerimento, onde a pessoa pudesse estar solicitando junto à Secretaria, também solicitando a documentação junto à COSERN. Isso é mostrar respeito pelo cidadão, pelo consumidor, né? Seria muito, muito salutar, muito interessante. E quando não houver jeito, se realmente não seguir a solução do problema administrativamente, nós temos os órgãos de defesa, temos o PROCON, o Poder Judiciário aí prontos para ajudar. Tá ok, eu quero aqui agradecer, Rangel, a sua participação, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Tá, Marcos, eu agradeço e agradeço principalmente o serviço que esse programa vem fazendo. Na maior parte das vezes, o que é que eu vejo? Questões como essas não era levar à tona. E eu acho que um mandato como o nosso, ele tem a obrigação, eu digo muito, se eu chegar ao próximo ano, as pessoas entendendo qual é o papel de um legislador, de um mandato, que eu acho que esse é o papel do legislador. Às vezes as pessoas ficam timidamente, Marcos, sem querer ir lá porque acha que pode ser pouco ou vai se indispor numa cidade pequena como essa. Então, esse é o papel do parlamentar, é checar as questões do coletivo e levar essas questões para se ser resolvido, principalmente com o diálogo. É isso que eu tento sempre, primeiramente. Obrigado, Márcio Leonardo. Nós agradecemos, meu amigo. Uma honra aqui esse debate, muito salutar para a população, e estamos sempre às ordens.